Bem-vindo a esta JE Entrevista, no dia em que o Governo apresenta as linhas gerais e mais concretas também do Orçamento de Estado para 2024. Temos connosco Pedro Brinca, economista e professor de macroeconomia na Nova SBE. Muito obrigado, Pedro, pela presença nesta Obrigado. entrevista no Jornal Económico, na JETV. Pergunto se este é de facto o documento orçamental que o país precisa no próximo ano, perante todo o ambiente de incerteza que se prevê. Isso depende do que é que cada um de nós acha que o país precisa, não é? Eu acho que é um orçamento que é prudente. Aliás, este equilíbrio orçamental, ou este excedente de 0,2% previsto para 2024, é uma ambição de contas certas que me parece de elogiar, até porque as previsões que existem para 2024 do crescimento de 1,5 são previsões que estão rodeadas de uma enorme incerteza. Se nós pensarmos que a generalidade dos economistas acredita que os efeitos de política monetária têm o seu impacto maior 12 a 18 meses após a subida das taxas de juros, e olharmos 12 meses para trás, percebemos que há 12 meses a taxa de juros ainda estava apenas em 0,75 a 1%. Ou seja, o grosso do impacto das políticas restritivas do BCE ainda não se sentiram na economia. Isto numa altura em que a economia portuguesa já estava a crescer zero em cadeia e a própria zona euro também estava a crescer zero em cadeia. As contas certas têm sido relativamente, eu não diria fáceis, mas obviamente foram facilitadas pelo facto de o desemprego estar em mínimos históricos, mas naturalmente se vier aí uma recessão, toda esta matemática se altera, todo este excedente depressa desaparece. Mais desemprego significa menos pessoas a gerar receita fiscal e mais pessoas a beneficiarem de apoios sociais e de transferências, e rapidamente toda esta almofada se esgota. Portugal não está em crise, estamos constantemente a falar da crise. Portugal não está em crise. Portugal cresceu em 2023 mais de 2%. Agora, isto não quer dizer que não hajam pessoas específicas que estejam em crise. E neste ângulo, há algumas medidas que a mim me agradaram particularmente. Eu fui muito vocal contra a medida do IVA zero, achei que era uma medida completamente disparatada, sem sentido nenhum, e é com prazer que vejo que foi precisamente revogada e substituída precisamente por aquele instrumento que eu já vinha a dizer que era o mais adequado numa crise de combate à inflação, que é ajudar precisamente as famílias que mais precisam e que nenhum combate à inflação justifiquem que estejam a passar por situações de privação social e material. Tem outras medidas também que são de elementar justiça. A atualização das pensões dos funcionários é o Governo a cumprir a lei. Ou perto disso, não estou seguro que o aumento seja exatamente igual àquilo que estava previsto em decreto-lei, mas será perto disso. Acho que isso é uma boa notícia. Os reformados, ao fim e ao cabo, são as pessoas que estão mais desprotegidas, no sentido que qualquer eventual choque de rendimento, de aumento de impostos ou de corte em termos de vencimento, são aqueles que estão mais limitados na sua capacidade de ajustar o seu comportamento produtivo, de trabalho, porque não trabalham, para poder compensar de alguma forma com fontes extras de rendimento. Por isso a mim apraz-me também que essa decisão. Uma medida que me deixou um bocadinho ambíguo teve a ver com a questão da atualização dos escalões do IRS, que se antecipava que seria igual à taxa de inflação prevista para 2023, de 4,6%, e que não foi, foi de 3%. Nesse sentido, creio que é uma espécie de imposto encapotado o facto dos escalões não subirem a taxa de inflação, mas por outro lado também houve um desagravamento fiscal em sede de IRS, pelo que em termos líquidos não percebo muito bem realmente qual é o ganho líquido de que estamos a falar, mas parece-me que é profundamente progressivo, ou seja, o grosso dos apoios e do desagravamento fiscal foi precisamente nas classes média e média-baixa. As classes altas são aquelas que não foram alvo realmente de qualquer tipo de desagravamento fiscal, por um lado, e por outro, obviamente, com a atualização dos escalões apenas 3%, significa na prática um agravamento fiscal, um aumento ainda maior da progressividade fiscal, de quem ganha mais pagar ainda mais impostos, na margem de uma situação em que Portugal já era bastante pouco competitivo antes de sequer entrarmos para a discussão deste Orçamento de Estado. E tem outras medidas também que me parecem completamente disparatadas. Esta medida de aumentar o IUC para os carros pré-2007 para financiar diminuição dos valores das portagens, quer dizer,
Eu percebo que haja aqui uma certa injustiça entre quem tinha automóvel até 2007 e quem o comprou após 2007. Havia ali uma diferença muito grande em termos de tributação, porque os automóveis adquiridos até 2007 não eram taxados em função de fatores ambientais, de emissões. A partir de 2007 já era o caso, e isso marcava um agravamento em termos de imposto único de circulação enorme, de elevado montante. Percebo essa injustiça. Agora, ligar isso à diminuição das portagens é que me parece uma coisa completamente absurda e sem grande noção. De lembrar também que o Governo fez aqui uma espécie de hesitação relativamente à taxação de IRS ao salário mínimo, que chegou a ser posto em causa que se calhar havia parte que seria tributado, depois havia parte que já não seria tributado, depois afinal já não vai ser tributado coisa nenhuma, e para que o salário mínimo não seja tributado é preciso atualizar os mínimos de existência, e esses mínimos de existência vão implicar um agravamento ou pelo menos um aumento da despesa de 250 milhões de euros. Ora, 250 milhões de euros era um pouco menos de metade do desagravamento fiscal em CDRS que estava previsto no Plano de Estabilidade e Crescimento em abril deste ano, que eram de cerca de 525 milhões de euros. Tanto quando foi dado a perceber, todas as medidas que foram apresentadas, este desagravamento fiscal parece que foi largamente ultrapassado. Já estamos a falar perto de quase 3 vezes mais. O PSD tinha proposto um desagravamento fiscal para 2024 de 1.200 milhões de euros. Com este desagravamento, que me parece que está perto dos 1.500 milhões de euros, fica a pergunta sobre de que maneira é que o PSD vai reagir, de facto, a este desagravamento fiscal, que, mais uma vez, eu volto a frisar, parece-me que está focado sobretudo nas camadas mais baixa e média dos rendimentos e que, na prática, representa, com a não atualização dos escalões, um agravamento fiscal em termos reais dos ordenados mais elevados. E, de facto, agora segue-se perfeitamente aquilo que referiste, precisamente a discussão do documento orçamental em sede do Parlamento e juntamente com os outros grupos parlamentares. Pedro, muito obrigado por esta apreciação geral ao Orçamento do Estado. Voltarás em próximas análises relativamente a estes e outros temas. Acompanha todo o desenvolvimento do documento orçamental que que o Governo apresentou esta terça-feira e acompanhe então essa cobertura em jornaleconómico.pt. Até à próxima.